Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Sítio Maranata. Aqui quem fala é Matilde e vamos dar seguimento ao nosso estudo. Vamos seguir aqui no nosso livro de Gênesis. No último vídeo a gente falou sobre Adão e a diferença, a discrepância que tinha entre Adão e nós, né? Que somos aí quase 6.000 anos da nossa raça caída, digamos, né? No pecado. Por isso tinha muitas diferenças. Então nós vamos já começar aqui por Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Até aí vamos frisar que o Senhor Deus fez o homem do pó da terra, e aí ele fez um jardim para o homem viver. Um lindo lugar, pelo que se dá a entender a Bíblia. Fala num rio, que começa um rio só e depois ele se divide em 4 para regar ali o jardim. E aí o jardim seria, digamos que assim, o sítio lá, né, do Adão. O Adão vivia num sítio, digamos assim. E aí também já falamos aqui sobre a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. São duas. Eu costumava confundir achando que era só uma, mas são duas. E só para frisar, a árvore da vida seria como Deus nos fez para sermos eternos, digamos, né? Imortais. Deus nos fez com o intuito de que não morrêssemos, por isso ele deu a árvore da vida, ele plantou lá no jardim, e aí o Adão e a Eva, de tempos em tempos, que a gente não tem como precisar, comiam dessa árvore para poder viver mais. Tanto que o inimigo também usou dessa informação quando foi tentar Eva, né? Mas tu não comeu da árvore, do fruto da árvore da vida? Como é que tu vai morrer? E então, vamos seguir aqui no versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Isso nos lembra que o Adão já trabalhava então no Éden, né? A gente costuma confundir, achar que o trabalho, que o homem trabalhar é um castigo por causa do pecado. Não, o homem já trabalhava. A diferença, né, é que depois do pecado a terra começou a produzir também espinhos, coisas ruins que antes não tinham. Né? As frutas, as plantações, os cultivos começaram a sofrer mais depois do pecado, e antes era tudo perfeito. Então deixamos bem claro que o Adão trabalhava. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí nos lembra que temos o livre-arbítrio. Deus nos fez assim, com livre-arbítrio. É claro que Deus sabe quais seriam todas as melhores escolhas para a nossa vida, né? Ele sabe, ele poderia escolher por nós o melhor para nós termos uma vida boa, uma vida feliz, plena. Mas não, ele nos dá o livre-arbítrio de nós escolhermos. Por isso, muitas vezes escolhemos o errado. Às vezes escolhemos aquela opção que não devia ter sido escolhida, que não vai ser bom para nós.
E aí vamos seguir aqui a nossa leitura. E agora vamos chegar no versículo 18, que vai falar sobre quando Deus criou a Eva. Até agora, então, Deus tinha colocado o Adão sozinho lá no Éden, mas ele vai criar a Eva. Gênesis 2:18 diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então Deus deu mais um trabalho aqui para Adão. Colocou ele lá no Jardim do Éden e aí todos os animais que Deus tinha criado foram passando por ele para ele nomear cada um dos animais. Pensa aí a diferença que tinha da mente de Adão para a nossa, né? O cérebro dele funcionava muito bem para nomear todos os animais já existentes. Tudo que Deus criou, ele tinha que colocar os nomes de um por um e ele não confundia, ele lembrava depois qual foi o nome que ele colocou. Seguindo o versículo 20: E Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves do céu e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora que estivesse como diante dele. Ele colocava o nome nos animais e todos eles tinham, cada um tinha suas fêmeas, só o Adão que não tinha ninguém. Ou melhor, ele tinha Deus, né? Mas ele tinha a necessidade também de ter alguém semelhante a ele, junto com ele o tempo inteiro. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o Adão, e este adormeceu. E tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Bom, aqui fala então que Deus fez o Adão dormir um sono profundo e tirou uma das costelas dele para fazer a Eva. Isso também é grandioso, né? Nos faz ficar imaginando assim como é que foi isso, né? De repente o Adão acordou e tinha lá uma companheira, aquela que ele estava almejando ter alguém com ele, sentia falta. E de repente ele se acorda e tá lá uma mulher ao lado dele. E aí me faz entender que aqui foi instituído o casamento, o primeiro casamento, né? Entre um homem e uma mulher. Por isso o Adão falou: e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. E hoje em dia, quando a gente casa, a gente deixa o pai e a mãe, a mulher deixa o pai e a mãe dela, o homem deixa o pai e a mãe dele e se unem em matrimônio. Aí, além do casamento, né, começa uma nova convivência, digamos, né, que a irmã Ellen White fala bastante sobre o Adão e a Eva, que eles recebiam a visita de Deus todos os dias para, né, digamos assim, que Deus ia lá visitar eles, ia ver eles, ia conversar com eles, ver como é que eles estavam, se eles estavam felizes, e provavelmente estavam. Ela também fala que eles faziam caramanchés. Então, buscando entender o que eram caramanchés, eu consegui compreender que, digamos que eram assim, árvores trepadeiras frutíferas, que eles iam tecendo ali, né, no alto, eles iam tecendo e fechando para fazer, digamos que uma morada para eles viverem embaixo. Não tinha necessidade de uma casa fechada como nós temos hoje, porque não chovia ainda, né?
Era tudo ameno, clima perfeito, não necessitava de um fogão a lenha, né, para se esquentar. A palavra dá a entender que nesse tempo, no início, o clima era ameno e subia orvalho da terra, que era o que regava e dava o crescimento às plantas, o desenvolvimento. Aí então, no início estavam o Adão e a Eva felizes, colocando o nome nos animais, seguindo a vida deles. E a irmã Ellen White também fala que os anjos visitavam eles e que davam eles instruções de como seria dali para frente, né? Dando a entender assim algumas coisas que a gente não entende, que a gente não compreende. O Adão e a Eva estavam lá num jardim lindo, maravilhoso, com todas as belezas conforme Deus criou, ainda estava tão recente, não tinha sido degradado como é hoje. Os animais todos vivos, não morriam os animais, as flores não murchavam, não caíam fruto do pé, era tudo lindo e perfeito. Até que o pecado chegou na terra, né? Mas também aí já tinha a brecha, né? Que o inimigo poderia tentá-los, mas somente na árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí os anjos instruíram Adão e a Eva. Olha, aqui em volta dessa árvore vocês podem ser tentados. E vocês vão ser tentados assim, assim, assim. Eles não eram totalmente assim alheios à situação. Eles sabiam que eles iam ser tentados, que ia ser naquela árvore. Sabiam que eles não podiam comer daquele fruto, então eles já sabiam qual era a tentação. Deus disse que eles podiam comer de tudo, só daquela árvore que não. E foi aí que aconteceu, né? Que o inimigo ele ficava ali rodeando, aguardando a presa chegar. Ele não podia nem sair dali e sair passear lá no jardim para achar o Adão e a Eva, não. Ele só podia ficar naquela árvore. E aí até que ele conseguiu o acesso a Eva, né? Que ela se separou do seu marido, né? Que os anjos também tinham dito para ela ficar junto com o marido, não separar dele. Mas ela se distraiu, acabou saindo de perto dele e foi encontrada pela serpente. Digamos que ela foi pega de surpresa, achando que estava pensando, mas ela já estava falando alto, e aí o inimigo ouviu e entreteu uma conversa com ela. Mas assim, o inimigo também não obrigou ela, como a gente já falou no livre-arbítrio antes, né? Ele a convenceu com palavras, com galanteios, com elogios, e aí ela escolheu, né? Porque Deus tinha dito que morreria se comesse. Ele não disse que morreria imediatamente, e ele também não disse que se o Adão e a Eva pecassem, eles morreriam, mas Jesus também morreria. Isso foi algo que eles também, isso sim, eles não sabiam que Jesus teria que morrer se eles morressem também, se eles caíssem no pecado. E aí, como estávamos falando no livre-arbítrio, a Eva escolheu comer. Ela foi enganada pela serpente, mas ela tinha a escolha de não querer. E ela escolheu comer. E aí, nós também falamos que eles estavam nus. A irmã Ellen White também fala que eles tinham vestes de luz. Vestes reluzentes. Devia ser muito lindo, assim, imagino eu um vestido de luz branca. Não sei descrever que cor era, mas eu imagino que era branco. E aí, quando ela comeu, que ela foi com o fruto pro Adão, o Adão só de olhar para ela, ele já sabia que ela tinha pecado. Ele não precisava que ela falasse, que ela explicasse, mas ela já chegou dizendo para ele, olha, Deus, nós ia morrer, eu comi, tô bem, tô me sentindo mais elevada, mais feliz, tô me sentindo bem, não sinto que vou morrer. E ele não precisava que ela explicasse tudo isso para ele saber que ela tinha pecado, que ela tinha comido o fruto. Quando ele olhou para ela e viu que ela não tinha mais as vestes, ele já imaginou que ela tinha pecado e já sabia de tudo. Mas aí, o Adão escolheu comer também. A Eva foi enganada pela serpente, mas o Adão quis, porque ele não podia viver sem a Eva. Ele imaginou que a Eva tinha pecado e que ela morreria, e ele não suportaria viver sem ela. Por isso ele pegou o fruto e comeu também.
E aí no desenrolar da história vem tantas coisas, né? Mas se resume que tudo foram escolhas. Deus nos dá o livre-arbítrio. E como eu costumo dizer, hoje nós estamos numa guerra. E nós temos que escolher o lado que nós queremos estar. Se é o lado de Cristo ou o lado do inimigo. E o fato de nós não escolhermos já diz que lado nós estamos. Se nós escolhermos o lado de Deus, vai ser difícil, né? Tem muitas dificuldades, mas também não quer dizer que se nós escolhermos o lado do inimigo vai ser perfeito, maravilhoso também, né? Mudam algumas coisas, a gente tem que ter o discernimento e a compreensão, querer aprender, querer saber, querer entender a palavra do Senhor e saber qual é o nosso papel aqui, qual é o nosso papel nesse conflito, nessa guerra. E como eu disse, Deus nos dá o livre-arbítrio. A gente escolhe se quer estar ao lado de Cristo ou não. Por isso, faça a sua escolha. Mas escolha consciente. Peça auxílio a Deus, peça ao Espírito Santo para te ajudar a escolher. Para Ele trabalhar no teu coração, aí no teu caráter, na tua mente. Para Ele te ajudar nas escolhas. Porque como eu disse, Deus sabe as perfeitas escolhas que dariam bons resultados em nossa vida. Mas como temos o livre-arbítrio, a gente acaba sempre escolhendo por nós mesmos. Não pedimos para Deus nos guiar. Então, o meu apelo a você é que ore, peça a Deus discernimento, peça ao Espírito Santo ajuda em todas as suas escolhas. Porque o Senhor está voltando. Creio eu que é mais rápido do que esperamos. Escolha com o coração, ore, peça a Deus. Porque eu almejo estar no céu um dia e ter você lá comigo. Certo? Maranata, o Senhor logo vem.